Se você está buscando manter a sua frequência elevada, mas sente que não está conseguindo, ou se sente incapaz ou impotente por ainda se deixar influenciar facilmente pela frequência negativa das pessoas ao seu redor, como parceiros, família, amigos ou colegas de trabalho, e quer saber como parar de deixar que isso aconteça, essa sequência de vídeos é para você. A parte feliz ou infeliz da realidade, dependendo da sua percepção, claro, é que a consciência é contagiosa, e a frequência também é. E se você não entender como parar de deixar que os outros afetem a sua frequência, você acaba sendo jogada para fora do jogo, para fora da sua realidade desejada, dos seus sonhos. Porque sim, seja o que for que você queira na sua realidade pessoal, possui uma frequência. E eu te garanto que ela está muito mais próximo da aceitação, do amor, da alegria e da paz do que da tristeza, do medo, da raiva ou do orgulho. Quando você embarca nessa jornada e identifica o que necessita ser ajustado ou desbloqueado, como eu falei no vídeo sobre formas de medir ou elevar sua frequência, já é algo transformador, porque você passa a estar consciente do que antes estava inconsciente, do que estava operando no seu campo mental, emocional, no seu campo de energia de uma forma geral. E para que haja a menor interferência negativa possível, é preciso manter alinhado o que pensa, sente, imagina, acredita, com o que você efetivamente quer, seja que for na sua realidade pessoal aí. Mas além disso, é primordial que você esteja cada dia um pouco mais consciente de si mesma, do seu verdadeiro poder. E para conseguir parar de deixar que os outros afetem a sua frequência, você precisa compreender alguns pontos importantes. E o primeiro deles é que, como tudo na nossa realidade é feita de energia, ou seja, antes de qualquer coisa existir fisicamente, ela existe vibracionalmente, então, em um nível fundamental, eu, você, as pessoas, são frequências. Ou melhor, as pessoas são programas operando em uma determinada frequência acima de tudo. E isso fica ainda mais claro quando você passa a estar consciente disso. E decide, inclusive, se sintonizar em uma frequência mais elevada que você estava. Aí sim, é que ficam mais evidentes os programas, as frequências na qual você ou as pessoas estão ao seu redor estão operando. Principalmente se você decide fazer algo diferente do que sempre foi feito no seu ambiente mais íntimo de convívio. E começa com, por exemplo, cultivar a coragem, neutralidade, aceitação, amor, alegria, enquanto as outras pessoas cultivam julgamento, reclamação, raiva, culpa, vitimismo. Então tudo parece mais intenso, mais aparente, mais trabalhoso de manter, inclusive. Mas aqui está um libertador. Quando alguém está em oposição à frequência que você busca manter, isso pode até ter um efeito sobre você. Efeito. Mas saiba você ou não, essa pessoa apenas está demonstrando o que vivencia internamente. Ela está revelando os seus próprios programas, a frequência na qual a sua mente e as suas emoções estão operando, que são a causa do efeito, que ela projeta muitas vezes sobre você ou sobre os outros, ou os resultados que ela colhe na realidade física. Nada além disso. Cada um oferece apenas aquilo que possui dentro de si, até que decida mudar. Mas mesmo compreendendo essa informação, se você no seu dia a dia não estiver conseguindo evitar se sentir influenciada negativamente, saiba que isso que eu vou te falar agora pode até soar um pouco rude ou ríspido, mas eu te garanto que não é. De forma consciente ou inconsciente, semelhante atrai semelhante em algum nível. Isso apenas significa que, de alguma forma, a sua vibração ainda está calibrada para ressoar ou para interagir com aquela frequência, na qual a pessoa que faz você se sentir de uma determinada forma está operando no momento. Existe um experimento com dois violões colocados em lados opostos da mesma sala. Você já ouviu falar? Quando uma corda específica é tocada em um deles, apenas a corda correspondente no outro vibra, mesmo sem contato. Isso é ressonância. Queira você ou não, é dessa mesma forma que acontece conosco. Interessante, não é? E o objetivo de eu te trazer essa informação não é para você se sentir culpada, não, nada disso. É com o objetivo de te ajudar, de te incentivar a cuidar mais de você. Do que você pensa, sente, investir seu precioso tempo cultivando a sua autoestima, a sua autoimagem, sua autoconfiança. E será dessa forma que você estará se ajustando, se sintonizando com frequências mais elevadas, inclusive. Bom, mesmo diante do que eu trouxe aqui, você ainda assim pode se sentir capturada pela frequência negativa de outras pessoas.
especialmente das pessoas que você ama muito. E aqui vem um ponto delicado, que pode até parecer contraditório, mas não é. Enquanto você vê o seu marido, a sua mãe, pai, irmãos, avós, tios, amigos, colegas, seja quem for, como fomos ensinados a ver habitualmente, simplesmente como pessoas, por questões emocionais, afetivas ou pela proximidade, você permitirá que os efeitos dos seus programas e respectivas frequências interfiram na sua vida. O que você precisa compreender ou começar a internalizar é o primeiro ponto que eu compartilhei com você, que em um nível fundamental, as pessoas são programas operando em uma determinada frequência. E enquanto você não internalizar isso, que as pessoas são programas operando em uma determinada frequência, comete o erro de esperar que elas vão além da sua própria programação, além da sua própria frequência. E normalmente não vão. Até porque decidam por isso, claro. Mas a programação de alguém é a caixa na qual essa pessoa está presa. E o teto dessa caixa é o limite dela. Então a maioria não vai sair dessa caixa, fica presa no padrão dessa configuração. Agora a outra se movimenta diariamente nessa direção, tanto que são atraídas para expansão de consciência, autoconhecimento, espiritualidade sem religiosidade. Sendo assim, como você pode esperar que alguém seja diferente da programação, da frequência na qual está operando? Aqui está a questão. Por você pensar diferente, ou por ter mudado a sua própria mente, a sua maneira como se vê, se sente, ou por praticar meditação, inspiração, ou fazer reprogramações, desbloqueios necessários, seja o que for. Sabe o que de forma consciente ou inconsciente você começa a esperar? Você começa a esperar que os outros façam o mesmo. Talvez para se adequar à sua nova frequência, talvez para não caminhar sozinha, talvez por acreditar que a sua vida seria melhor se eles mudassem. E essa expectativa apenas gera dor e sofrimento. Eu mesma vivi isso. E quando comecei a entender esse universo, queria que todos ao meu redor soubessem e despertassem para isso. Mas não funciona dessa forma. Por mais doloroso que possa ser, pode ser seu marido, familiares, nem todos chegarão a esse ponto e conectarão a mente, as emoções e tudo mais que eu compartilho aqui nesse canal à criação da sua própria realidade. Anota isso. Nem todos estão destinados a despertar. Alguns estão destinados a apenas ser lembretes de como é a vida se não despertarem. Como diz a filósofa Lúcia Helena Galvão, não podemos despertar ninguém, mas podemos mostrar a direção para os que querem ver. Mas veja, mesmo assim, continuamos a ter uma forte tendência, por vezes muito genuína inclusive, de querer que aqueles que ao nosso redor se aprimorem, se melhorem, a sua vida em todos os sentidos. Mas o que estamos fazendo essencialmente é fazendo ou forçando alguém que está preso num programa de autoconceito, atitude mental, muitas vezes operando em uma frequência baixa de culpa, medo, raiva, escassez, como por exemplo, para que elas enxerguem valor, prosperidade, amor e que agradeçam mais do que reclamem, ou que alguém que está focado em problemas enxergue soluções. Mas sem que antes haja algum movimento interno nessa direção, é como esperar que alguém daltônico enxergue cores que não consegue ver. Não faz sentido, não é mesmo? Bom, não se trata de algo pessoal, é frequência. Quando alguém vive continuamente com a consciência de problemas sintonizada nessa frequência, essa pessoa vive a realidade de problemas. Então, quando você oferece soluções, ainda assim serão vistos como problemas. Elas não têm consciência de que o que vem é apenas onde suas mentes estão posicionadas. Não entendem que é o seu ponto de vista que é uma das formas que determina o que você vê, a sua própria frequência. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Como a sua percepção molda a sua realidade. Sugiro que depois assista. Bom, agora que você entendeu esse primeiro ponto, que as pessoas são programas operando em uma determinada frequência antes de tudo, que quando lida com uma pessoa, estará lidando com programas, com a frequência na qual sua mente e emoções estão operando ou vivenciando internamente na maior parte do tempo, e que essas são a causa do efeito, negativo ou positivo, que elas projetam ou vivenciam externamente, agora cabe a você decidir se deixar afetar ou influenciar com esse efeito negativo que pertence somente àquela pessoa ou não. Aqui a escolha é sempre sua. No próximo vídeo, para continuar a te ajudar de parar de deixar que os outros afetem sua frequência, eu falarei sobre o segundo ponto, ainda mais interessante e profundo. Te espero lá.